Graça e paz, amados, boa noite, a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui pela permissão de Deus, nesta quarta-feira à noite, para junto nós celebrarmos o Senhor no nosso culto de oração. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Chegaram pedidos a nós estaremos orando. E você que também nos assiste, nos ouve e tem o desejo de fazer o seu pedido, deixa lá no comentário, no final deste culto, e na próxima quarta-feira nós estaremos orando pela sua vida. Vamos nesse instante falar com o nosso Senhor. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Deus. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua benevolência, pela tua paciência, Senhor, que o Senhor tem tido com cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Visita, Senhor, cada um dos nossos irmãos que nos assiste, que nos ouve nesta noite. Toca com as tuas mãos poderosas dentro da necessidade de cada um, para que os teus filhos possam viver para a tua glória, Pai. Abençoa a tua igreja, ó Pai, a tua igreja local, a tua igreja que está espalhada por toda a face da terra. Cuida, abençoa, protege, guarda e livra de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba os louvores que serão entoados, que este culto possa chegar diante da tua presença com aroma agradável. É o que nós te suplicamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos juntos neste momento louvarmos o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo.
porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Amados, nesse momento nós vamos falar com Deus, nós vamos ter um momento de oração. Eu quero colocar aqui os pedidos para que você possa, durante a semana, também estar orando por esses pedidos, o qual os nossos irmãos que nos ouvem, nos assistem, têm enviado. A Diva pede oração pelo Wagner, que é seu filho, que os irmãos coloquem aí na sua lista de oração a vida do Wagner, lá de Capivari. A Lívia pede pela conversão do Vinícius. A Abilene, também lá de Capivari, pede pela igreja, pela nação, pelo Gabriel e pelo Fábio. A Elaine pede oração pela Roberta, que trabalha junto com ela, que Deus esteja trabalhando na vida da Roberta, que ela possa conhecer Jesus Cristo de uma forma extraordinária, que ela seja alcançada pela graça e que Deus supra todas as suas necessidades. O Sérgio Augusto pede por todos os enfermos e também para que Deus trabalhe nesta pandemia, que ela logo passe. Esses são os pedidos que chegaram até nós. Vamos, nesse instante, falar com Deus e colocar cada um desses pedidos na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, grandioso e soberano Pai. Nós colocamos, Senhor, cada um desses pedidos diante da Tua presença, porque nós confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Seja trabalhando na vida do Wagner, Senhor. Coloca as Tuas mãos, que a Tua graça, Pai, redentora, a Tua graça, Senhor, toque sobre a vida dele e que o Senhor o transforme para a glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa a Tua casa, a Tua família, a Tua mãe, o Teu pai. Derrama, Senhor, do Seu poder, ó Pai, naquela casa e naquela família, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Também, Senhor, colocamos diante do Senhor a vida do Vinícius. Que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor, e que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, levar ele à conversão, ó Pai. Que o Senhor possa convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Também, Senhor, quero colocar o nome da Roberta diante das Tuas mãos. Que o Senhor visite ela. Que o Senhor se revele a ela. Que o Senhor conforte o teu coração, supra as suas necessidades, cuide da tua casa e da sua família, Pai. Também, Senhor, quero colocar diante do Senhor a tua igreja, que é o pedido da nossa irmã Bilene, da nossa nação. Que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, deste povo, que o Senhor cuide da tua igreja, também pela vida, Senhor, do Flávio e pela vida do Gabriel. Também colocamos diante da Tua santa e maravilhosa presença, ó Pai, cada um dos enfermos que tem sido atingidos, Senhor, por este vírus, Senhor, que tem aterrorizado todas as nações. Que o Senhor livre o mais rápido possível, Senhor, nós neste momento, é o pedido do nosso irmão Sérgio. Nós colocamos diante do Senhor cada um desses pedidos, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor tem poder. Ainda, Senhor, que aos nossos olhos seja impossível, mas ao Senhor tudo é possível, se nós crermos no Teu nome. E nós colocamos, Senhor, diante do Teu trono esses pedidos. Nós colocamos cada um desses nomes diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor, com as Tuas mãos, Senhor, possa fazer maravilhas na vida deles e que seja, Senhor, esses feitos para a glória e o louvor do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2
E nós vamos ler o versículo 11 nesta noite, aonde nós vamos meditar na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e a estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Vamos falar com Deus. Grandioso, soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante da Tua palavra, Senhor, que é espelho para as nossas vidas, que é alimento para a nossa alma, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós te suplicamos nesta noite. Fala aos nossos corações, fala profundamente ao Teu povo, fala segundo as nossas necessidades, ó Pai. Traz sobre as nossas vidas cura, libertação, transformação, e que cada um de nós possamos viver para a glória e louvor do Teu santo nome, Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite. Também coloco a minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor me use como instrumentos, ó Pai. Que a cada dia eu seja diminuído, mas que o Teu nome seja exaltado. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amados, a carta do apóstolo Pedro, ele é escrito num momento onde a igreja, que começa então a perseguição em Jerusalém, ali por volta dos anos 70, e essa igreja sai dispersa por toda a região, onde ele mesmo cita no início, aqui do capítulo 1, onde ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro escreve então aos crentes em Cristo Jesus, alcançados pela sua graça, dentro da presciência de Deus, a qual ele conhece, o homem não é capaz de conhecer. E então ele se sente na responsabilidade, como um dos grandes líderes da igreja primitiva, instituída por Cristo e deixado os apóstolos para conduzir a sua igreja. Então ele, vendo que estes irmãos em Cristo estavam confusos, estavam abatidos, muitos sofrendo, escondido, de cabisbaixa, ele escreve então esta sua primeira carta. E aí, para nós entrarmos até chegarmos aqui no versículo 11 do capítulo 2 de Pedro, eu quero lembrar o que Pedro então descreve aqui. Ele fala, sobre a coisa maravilhosa da salvação, a partir do versículo 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Depois ele vem falando das provações, mas quanto é maravilhoso permanecer na graça de Cristo. Depois ele vem falando do dever da santificação, que devemos ser santos, abster-se de toda a impureza, que devemos ser santos porque o nosso Pai é santo. E aí ele dá continuidade, então no final do capítulo 1, ele cita o que está escrito: pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva, seca e cai a sua flor. O que está escrito na palavra do Senhor aqui também, a partir do capítulo 2, deixando pois toda malícia, engano, fingimento, invejas, e ele diz: porque Jesus foi colocado como pedra angular, pedra da esquina, a qual serviria de elevação para muitos, mas pedra de tropeço também para uma multidão. Então Pedro fala assim: mas vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia,
mas agora alcançasse misericórdia. Então é nesse contexto que eu quero meditar nesta noite, no versículo 11 do capítulo 2. Depois de Pedro ter falado tudo isso, eu quero só voltar um pouquinho para o 17 do 1, versículo 17 do capítulo 1, onde ele diz assim: ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E depois aqui no 11 ele fala assim: amados, peço-vos que, como a peregrinos e a estrangeiros. Amados, quando nós olhamos para isso, o que o apóstolo Pedro está ensinando àquela igreja e o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, é porque também hoje a igreja de Cristo vive um momento parecido com esse. A igreja de Cristo não está mais reunida presencialmente, mas está unida em espírito, como aqui também eles não estavam mais reunidos presencialmente, mas é claro que eles estavam reunidos em espírito. Só que a dor, a angústia, o abatimento, a solidão, a saudade, a dor, a tristeza estava presente no coração desses irmãos espalhados por toda essa parte onde o apóstolo Pedro cita aqui no capítulo 1. E não diferente hoje da nossa igreja espalhada por todo o mundo. A igreja que está aqui, quando Pedro usa essa palavra aspersão, era usado numa linguagem de gregos que falavam o hebraico. Então, que eram espalhados, por isso Pedro usa então esta linguagem sobre aspersão, a igreja que está espalhada pelo mundo, porque ela não era, vamos colocar, composta somente por judeus, mas não, havia pessoas de outras terras, de outras línguas, de outras tribos, inseridas porque já tinham sido alcançados pela graça, segundo a presciência de Deus, como ele mesmo diz. Então eles estavam confusos, como muitos estão confusos hoje. Estavam muitos abatidos, como muitos estão abatidos hoje, dentro da sua casa, temerosos, com medo. Então Pedro escreve isso para reanimar a igreja de Cristo. E a palavra de Deus ficou escrita para que eu e você pudéssemos ser animados. Quando ele diz: amado, peço-vos que, como a peregrinos e estrangeiros, ele está querendo dizer: alegrem-se no Senhor. A maior riqueza que vocês podem ter está no céu. Por isso que ele diz: a salvação, a coisa maravilhosa em Cristo Jesus, que antes não éramos povo, mas agora somos. Somos uma nação santa, geração eleita. E ele está dizendo: olha, vocês não têm motivo para andar confusos e de cabisbaixa, tristonhos. Vocês são peregrinos e forasteiros, aqui na terra, vocês são estrangeiros. Sabe o que ele está dizendo com isso, amados? E é sobre isso agora que eu quero entrar. Peregrino e estrangeiro são pessoas que não têm morada fixa, são pessoas que não têm uma casa, eles não possuem dotes aqui na terra, são nômades. É esse sentido que o apóstolo está dizendo: olha, vocês não têm nada aqui, e eu e você também somos essa geração, somos essa nação, somos este povo eleito, que fomos escolhidos por Deus dentro da sua presciência, e que nada do que tem aqui pertence a nós. Aqui não é a nossa morada. E o que nos faz ficarmos tristes, o que nos faz andar de cabisbaixa, o que nos faz andar entristecidos, o que nos faz ter medo, são as coisas terrenas, amados.
Assim como essas pessoas tinham, com certeza, muitos deles perdido os entes queridos por causa da perseguição. Muitos deles deveriam ter apanhado muito, por esse motivo estavam escondidos, estavam com dores, com sofrimento, com família separada, confinados e escondidos, não poderiam mais ir para a igreja em público. O sistema que nós vivemos hoje é parecido com este. Nós não estamos sendo proibidos de nos ajuntarmos por uma força governamental, como aconteceu aqui, pela perseguição do Império Romano. Mas nós estamos impedidos por uma doença, a qual tem ceifado membros de famílias que são cristãs, que servem a Deus. Talvez tem muitos crentes que os seus negócios hoje, que ia de vento em popa, hoje estão sucumbindo. Há muitos crentes que tinham uma quantia de ganho mensal e que hoje reduziu para abaixo da metade. E por esse motivo, talvez você esteja de cabisbaixo, esteja assustado, esteja desiludido, esteja confuso como estava esse povo. Então a palavra de Deus vem ao encontro aos nossos corações. Amados, peço-vos que andeis como estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Nada do que nós temos aqui iremos levar para o céu, amados. Nada. E Deus vai suprir cada um dentro da sua necessidade. Acalme seu coração, ande como peregrino, afastem-se das coisas terrenas, olha, que vos abstiais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Quando nós falamos de desejos carnais, nós logo pensamos só na imoralidade sexual. Não, amados. Há muitos outros desejos da nossa carne, a qual não são compatíveis com a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos ensina, em Provérbios, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de semear, há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas, amados, aqui nessa terra. E o dono do tempo chama-se Deus. É isto então que o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja: aquietem-se, acalmem os vossos corações, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É isto que o Senhor está nos dizendo. É momentos de nós acalmarmos, nós só somos peregrinos e forasteiros nessa terra, daqui nós não levaremos nada, amados, daqui vai ficar tudo. Então não permita que as coisas terrenas, por esses acontecimentos, por essas situações que está acontecendo, faça que o seu coração fique em migalhas. Vou usar uma frase de William Shakespeare, muito oportuna. Ele disse que o mundo é especialista em esmigalhar os corações, porém, ele é o único que não para que você junte os pedaços. E é a verdade. Não permita que este sistema, a qual eu vou colocar aqui como a palavra mundo, não entenda pessoas, eu estou falando no sistema econômico, político, social, antropológico, que nós vivemos hoje, e que muitas pessoas estão perdendo sono, porque o mundo jaz no maligno. Esse sistema jaz, deita, dorme no maligno. Não são as pessoas.
Mas esse sistema é corrompido, esse sistema é corrupto. É mister que todas essas coisas aconteçam. Sabe por quê, amados? Olha o que o apóstolo Pedro diz, o que está escrito aqui a partir do 6. Pois na Escritura se diz: vede, ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, o que credes, esta pedra preciosa, mas para os descrentes, é pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita. Esta pedra não vai servir de tropeço. O Jesus que nós servimos jamais vai esmigalhar o teu coração. O Jesus a qual você serve, a qual você professa, a qual você ama, esse Jesus tem poder sim de parar o mundo para que você junte os pedaços dos seus corações. O mundo não está preocupado com o que você está passando. O sistema não está preocupado, mas Jesus ama você. É isso que Pedro está dizendo. Olha, vocês precisam entender que vocês sois forasteiros, vocês são andarilhos, estrangeiros aqui nessa terra. A sua morada não é aqui. Não se preocupe com nada daqui, mas buscais primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. É momentos, amados, é momento da igreja dispersa pelo mundo. Estou usando a palavra dispersão porque você pode sair e entender, é o que Pedro está dizendo. Toda a igreja que está espalhada, não é a igreja que está fugindo, mas é a igreja que está espalhada pelo mundo. Você que está na sua casa, você é a igreja aí onde você está. Você que está nos assistindo, você é a igreja onde quer que você esteja. Mas aonde você estiver, lembre-se que não é seu. Aonde você mora não é a sua casa. Eu e você somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Só que a nossa mente é duro de raciocinar isso. Porque sempre nós dizemos assim: vou para a minha casa. Ai, que saudade da minha casa. Ai, como a minha casa é boa. Ai, se eu estiver na praia ou em tal lugar é muito bom. Mas eu tenho saudade da minha casa. Essa é a expressão que nós usamos. E Pedro está trazendo um frescor à memória da igreja e à palavra de Deus, um frescor a mim e à tua memória. Ei, aqui não é a nossa casa. A nossa casa está no céu, ao lado de Cristo, no paraíso, na Nova Jerusalém. Lá é a nossa casa, lá é a nossa verdadeira morada. Aqui na terra, somos peregrinos, forasteiros, somos caminheiros, que andamos errantes por essas terras. Mas aqui nada pertence a nós, amados. O que nós temos que entender é isso. E é isso que Pedro está trazendo de conforto à igreja de Cristo. É esse conforto que Cristo está trazendo para mim e para você nesta noite. Ele está chamando nós a confiarmos nele. Ele está nos chamando a colocarmos a nossa vida por inteiro nas mãos dele. É isso que a palavra de Deus, se você olhar aqui, é o que Pedro depois começa a orientar a igreja, dizer sobre a submissão aos seus patrões, aos seus líderes, ao rei, a tudo que existia naquela época. Ele falou: não estou dizendo para vocês serem desobedientes, está dizendo não, mas tudo isso é passageiro. Rei nasce e morre, seus patrões também, nós também, mas o nosso Deus vive e viverá eternamente, porque Ele é Criador. E é a Ele que nós devemos dar honra, glória e louvor. É para Ele que nós devemos viver. Por isso nós precisamos se abster-se de todos os nossos desejos carnais, que nos afastam de Deus.
E muitas vezes, amados, nós confundimos achando que só os desejos da imoralidade sexual é que nos afasta de Deus. Não. O desespero pelo dinheiro, o desespero pelo trabalho, o desespero, sei lá, por carro, sei lá, por tantas outras coisas. Isso chama a ganância, a avareza, também são desejos a quais são reprovados. Então nada dessas coisas, amados, é claro que o desejo da imoralidade sexual também tem que ser tirado, arrancado da nossa vida. Porque nada dessas coisas aqui na terra tem importância para nós. Então, a mulher, o homem que provoca o desejo, também vai ficar. Isso não é importante, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros aqui. Queridos, eu quero levar você a uma reflexão aqui no versículo 12, que diz: o vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, é momento das nossas vidas, no tempo de perseguição, de angústia, de dor e de sofrimento, nós precisamos ser testemunhas que glorifiquem o nome do Senhor. Então o crente neste momento tem que estar de cabeça erguida, tem que estar com a fé pronta para mostrar para o mundo que o nosso Deus, que o nosso Redentor vive e reina e reinará eternamente. Temos que mostrar para o mundo que aqui tudo é passageiro, que aqui tudo se finda, que aqui tudo se acaba e que daqui nada se aproveita, porque quando a morte física chegar, tudo selou, tudo acabou. Mas para aqueles que vivem em Cristo, a morte física é a mudança de uma terra que éramos forasteiros e peregrinos e voltamos para a nossa verdadeira morada. Mas se vivermos apegados aqui, agarrados nas coisas aqui, daremos maus testemunhos aqui. E Jesus disse que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Não ajunteis tesouros na terra, porque você vai ficar com os tesouros da terra, mas ajunteis tesouro no céu, aonde ninguém pode tirar de você. Lembra a parábola de Lázaro e o rico? Ele diz que o rico recebeu as suas benevolências aqui na terra, porém após a morte, por não ter vivido como peregrino e forasteiro, ele foi lançado no lugar de tormento. Porém Lázaro, com as suas chagas, a quais os cães lambiam, comia das migalhas ou do lixo que caía da casa do rico. Mas por ter uma vida como peregrino e forasteiro, confiando no Senhor e crendo que aqui era momentâneo e que o que havia de vir era muito, muito maior, imaginável, que o céu era lindo, diz que ele foi para o lugar aonde ele descansava, no peito de Abraão, representando Abraão ali, o próprio Deus. E diz que então o rico olhava do lugar de tormento e dizia para Abraão, que é a representação de Deus: permita que Lázaro venha e toque o seu dedo na água e molhe na minha língua, pois estou sofrendo demais. Qual é a resposta? Não dá. O abismo entre vocês não dá mais para passar. Ah, mas então permita que
eu volte, ou ele volte lá para avisar os meus irmãos na terra, para que não venha para o mesmo lugar que eu vim. Não. Já tenho os meus santos homens, os meus profetas. Se eles não creem na palavra, nada poderá ser feito. Amados, é momento de toda esta crise que nós estamos vivendo. Assim como a crise que vivia esta igreja primitiva no primeiro século. É momento que eu e você precisamos dar bom testemunho. Precisamos impactar a vida daqueles que ainda não conhecem Cristo. Precisamos levantar as nossas cabeças. Precisamos pôr um sorriso no rosto. Precisamos mostrar a essa nação que a nossa alegria não está vinculada em nada aqui da terra, que a nossa alegria está em Jesus. Regozijai-vos o Senhor, ou alegrai-vos o Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos o Senhor. Palavra do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses. A alegria dos apóstolos, amados, era Jesus. A alegria da igreja tem que ser Jesus, não diferente para os dias de hoje. A minha e a sua alegria tem que ser Cristo. Sabe por quê? Porque somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Eu disse no domingo que a única função da igreja é anunciar o Evangelho. E não há momento mais oportuno para a igreja de Cristo do que nesse momento. Porque há milhões de pessoas no mundo que estão encolhidos, morrendo de medo, porque eles não conhecem o Senhor da glória. Mas eu e você, que conhecemos o Senhor da glória, o Rei dos Reis, o Cristo ressurreto, não podemos estar escondidos e tementes por esse sistema que estamos vivendo. Seja pela pandemia, seja pela situação econômica, política ou qualquer uma outra. A igreja de Cristo precisa se levantar. A igreja de Cristo precisa dar bom testemunho aos malfeitores. A igreja de Cristo precisa mostrar as suas boas obras, para que no dia da visitação nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês reflitam sobre isso, que vocês pensem sobre essas duas colocações que o apóstolo Pedro dá, que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, que possamos viver aqui como peregrinos e forasteiros, que possamos sim guardar muito tesouro, mas no céu, não aqui na terra, porque daqui não levaremos nada, amados. Tudo que conquistarmos materialmente vai ficar aqui. Emocionalmente também, porque no céu não se dará em casamento e nem vai se casar, porque a palavra de Deus diz que nós seremos como os anjos do Senhor. Que Deus os abençoe, uma ótima noite, que a graça, o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações. Continue orando por esses pedidos, amados, que foram colocados. Eu quero repetir. A Diva pede oração pelo Wagner, seu filho. A Lívia pela conversão do Vinícius. A Bilene pela igreja, nação, pelo Gabriel e pelo Flávio. A Elaine pela vida da Roberta, que trabalha junto com ela. E o Sérgio Augusto por todos os enfermos. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Orem por esses pedidos, porque Deus é poderoso. E Ele pode fazer grandes coisas, porque a oração do justo muito tem em seu poder. Amém? Quando, amados, nós cremos no Senhor, tudo é possível quando nós oramos e pedimos crendo para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus e nós vamos encerrar este culto com um louvor após esta oração. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso, eterno e maravilhoso Pai. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por trazer esta palavra aos nossos corações, às nossas mentes, que nos leve a uma reflexão, Pai, e que possamos a cada dia entender quem nós somos aqui, ó Pai. Que possamos entender, Senhor, que somos peregrinos, forasteiros, que somos, Senhor, pessoas que estão aqui apenas temporariamente, Pai, que aqui não é a nossa morada.
e que possamos, enquanto caminhamos aqui por essa terra, possamos cumprir o propósito a qual o Senhor nos chamou para fazer. Que possamos dar bom testemunho através das nossas boas obras, ó Pai. Que possamos, ó Pai, engrandecer o Teu nome. Que possamos, através das nossas vidas, glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, desde já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados, uma ótima noite, uma ótima semana, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele consolar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então